Passamos então à implementação do construtor da classe imagem. Temos aqui o idle. Vou fazer Ctrl+N para criar um novo programa, um novo ficheiro. Okay. Queremos implementar uma classe, portanto usamos a palavra-chave Python class. Ela chama-se imagem com letra maiúscula. Queremos depois implementar o construtor, portanto as funções que estão identadas em relação à palavra-chave classe são métodos da classe. O construtor comporta-se como um método da classe, portanto é pelo menos um atributo de função, e portanto queremos definir uma função, palavra-chave def, o nome do construtor é underscore underscore init underscore underscore, e os argumentos, o primeiro argumento de qualquer método de uma classe é self. É assim que o interpretador de Python nos passa o objeto sobre o qual a função trabalha, e o construtor não foge à regra, portanto o primeiro argumento é self. A seguir, de acordo com a especificação, número linhas e depois número colunas. 2 pontos para terminar o cabeçalho da função. E, portanto, queremos, o que o construtor tem que fazer é criar os atributos do objeto self e inicializá-los com os valores adequados. Portanto, self.número linhas é igual a número linhas. Uma observação só para... Está aqui um erro que eu vou já corrigir. Self. Uma observação relativa a usarmos aqui o mesmo nome para coisas diferentes. Na verdade não há ambiguidade porque são coisas diferentes. Número de linhas no cabeçalho da função quer dizer que número de linhas é um argumento desta função. Ou seja, é por este nome, número de linhas, que vamos conhecer o valor numérico que é passado quando é chamado o construtor. Portanto, se criarmos uma imagem com 10 linhas e 5 colunas, conhecemos o 10, o valor numérico 10, por este nome, número linhas. Já self.número linhas, self é um objeto, ponto é o atributo é o operador de acesso aos atributos. Portanto, self.número de linhas é um atributo do objeto self que se chama número underscore linhas. Portanto, este é um atributo do objeto. Este é um valor que é fornecido à função e o que nós queremos é inicializar o atributo número de linhas com o valor que for passado ao construtor da imagem. Os outros atributos, self.número colunas igual a número colunas e, portanto, a mesma coisa. Estamos a usar o mesmo nome, mas para duas coisas diferentes. Uma é o atributo do objeto, outra é o argumento da função. E falta-nos só mais um atributo que é self.linhas, que é uma lista que terá a lista de linhas da imagem. Okay? E, portanto, vou inicializar com uma lista vazia. Se eu deixar o construtor assim, ele ainda não cumpre a especificação, porque diz-se na especificação que o construtor inicializa a imagem com todos os pixels pretos. Neste momento nem sequer ainda existem pixels. A lista de linhas não tem linhas. Portanto, o que nós temos que fazer agora é criar cada uma das linhas e adicionar ao atributo linhas, e cada uma das linhas tem que ter um objeto de cor RGB para cada pixel inicializado com a cor preta. Portanto, vou fazer um ciclo for para as linhas, para criar as linhas. For, vou usar como variável de ciclo, por exemplo, el, índice de linha. For el in range de número linhas. Aqui é irrelevante se usamos o número de linhas atributo ou o número de linhas argumento, uma vez que inicializamos o atributo com o mesmo valor do argumento. Portanto, tem os dois o mesmo valor. Tanto o atributo como o argumento tem o mesmo valor. E, portanto, para cada linha, o que é que eu quero fazer? Quero criar uma linha. E uma linha é uma lista. Portanto, vou inicializar com uma lista vazia. E agora tenho que fazer um ciclo for nas colunas para criar objetos de cor RGB para adicionar a esta linha. Portanto, for índice coluna in IC in range
de número colunas. O que é que queremos fazer? Vou chamar a cada objeto que crio cor RGB pixel. Queremos criar um novo pixel que é igual a cor RGB. E lembramos que a forma como inicializamos objetos de cor RGB é passando os valores RG e B nos argumentos do construtor como floats. Portanto, se queremos a cor preta, todos os valores são 0. 0, 0.0, 0.0, 0.0. Ok? Está criado um pixel de cor preta. Queremos adicionar este pixel à linha ponto append pixel. E, portanto, como estamos a fazer isto no ciclo for para o número de colunas, vamos adicionar todos os pixels, tantos quantos o número de colunas, a esta linha. No final, queremos adicionar a linha que criámos ao atributo linhas. Portanto, self.linhas, .append, linha. E pronto, está o construtor definido. Criamos uma imagem com os pixels todos da cor preta, com o número de linhas especificado no argumento número de linhas e o número de colunas especificado no argumento número de colunas. Uma observação sobre o range. Portanto, o range, sabemos que range de 10 cria um contador de 0 a 10 menos 1, que é 9, e de 0 a 9 são 10 números. Portanto, se nós fazemos range de número de linhas e número de linhas é 20, e L vai ter os valores de 0 a 19, e de 0 a 19 são 20 números. Por acaso não precisamos, neste caso, de usar a variável de ciclo, IL, nem IC, mas sabemos que o ciclo é feito o número de vezes que nós queremos que seja feito. E, portanto, finalmente vou gravar este ficheiro, Ctrl S, e, portanto, estamos a ver que já está nesta diretoria, como tínhamos dito inicialmente, o ficheiro cor RGB da aula anterior, e este chama-se imagem underscore 1, 2, 3, 4, 5 x, no vosso caso, no caso dos alunos, o número de aluno, ponto .py. Já gravei, só para ver se não há erros de sintaxe, vou executar F5, não há erros de sintaxe, portanto, eu não introduzi aqui nenhum erro de sintaxe de propósito, mas podia ter acontecido aqui algum. Reparem, não há nenhum erro, mas nós sabemos Python e sabemos que estamos a usar aqui um nome cor RGB que não está definido. Porquê é que isto ainda não deu erro? Porque isso é um erro de execução. E esse erro vai aparecer quando nós, de facto, executarmos o construtor. Portanto, quando criarmos uma imagem, este código é executado e a falta de um import aqui vai dar erro. Mas, para já, a única coisa que foi feita foi a definição de uma classe e, dentro dessa classe, a definição do construtor. Portanto, está definido no interpretador de Python o código que faz isto que aqui está. Mas isto ainda não foi executado nenhuma vez.